Paz, meus queridos. Vamos continuar caminhando com Jeremias, capítulo 7, os primeiros 4 versículos. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Não confie em palavras falsas. Lembram Manassés, um rei corrupto, que nós falamos semana passada, que levou o povo a um tempo de idolatria, de devassidão. O filho dele foi junto, fez a mesma coisa, Amon, mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Aí veio a reforma de Josias, um jovem rei que Ilquias, o sacerdote, achou o livro de Deuteronômio e foi um raio na cabeça do rapaz e ele começou ali uma grande reforma no povo de Israel. Só que tudo que as ordens de um rei podiam fazer foi feito. As crises cessaram, a superstição religiosa foi curada, o culto imoral já não tinha mais. No entanto, como é que eu posso dizer assim? Reprimir o mal não torna as pessoas boas. Entende isso? Reprimir o mal não torna as pessoas boas. Não demorou muito para Jeremias perceber que aquela reforma foi apenas de fachada, sem profundidade, foi maquiagem, foi renil, passado na cara. Não tinha ali intensidade, intimidade, verdade, tudo parecia ter mudado. Tudo parecia ter mudado, mas a essência mudou nada. Mudou absolutamente nada. As transformações exteriores foram tremendas, porém as interiores foram imperceptíveis. Assim, logo encontramos Jeremias ali no portão de Jerusalém, pregando e pregando sério para aquele povo, pregando um sermão que parecia ser estranho, né? Mas era o mesmo, porque afinal era o mesmo templo que tinha sido objeto daquela mudança impressionante, bem-sucedida, a limpeza, mandou os magos embora, as prostitutas cultuais embora, não tinha, você podia andar na rua porque era seguro, não tinha assalto, não tinha assassinato. Mas o que a gente escuta ele falando não é isso. O que a gente está escutando ele falando não é isso. Todos vêm à igreja, todos chegam para oferecer sacrifícios conforme ordenado no livro mais popular da época, o livro de Deuteronômio. O culto ao Senhor é popular, o culto do Senhor é vibrante, as multidões eufóricas levantam as mãos para o céu, choram, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Já viu? Já viu isso? Ou só aconteceu aqui? Mas o que é que Jeremias está dizendo? Não confie em palavras falsas. Palavras dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. As pessoas permaneciam naquele lugar santo, recitando o que a gente chama de chavão religioso, ou nos nossos dias, chavão evangélico, pensando que tudo estava bem, que eles estavam no lugar certo, eles diziam as palavras certas, mas elas não estavam certas. Elas não estavam. A reforma foi necessária, sim, porém não foi suficiente, porque religião não é uma questão de formalidade, de lugar ou de palavra, mas tem a ver com vida, amor, com misericórdia, obediência, com pessoas dotadas de uma fé apaixonada. Exatamente quando Jeremias pensou que o povo ali, livre do reinado corrupto de Manassés,
se entregaria, sabe, a uma vida de fé, colocaria todos os seus esforços em atos de amor, iam caminhar em ruas de justiça e paz. O que ele encontra no templo? O que ele encontra? Ele encontra pessoas estúpidas, satisfeitas consigo mesmos, repetindo o slogan templo, templo, templo do Senhor, eu sou o templo do Senhor. Ele ficou muito irado. Gente, lugares são importantes, extremamente importantes. E nós que estamos aqui, principalmente no presbitério de Assis, com os templos fechados, a gente sente muito isso. A gente faz mais de um ano que está com o templo fechado e a gente sabe que lugares são extremamente importantes, porque nele nós nos reunimos para definir as nossas ações imediatas, nos organizarmos pelos desafios, nós cantamos louvores, só que cantar louvor não nos torna mais santo, nem eu, nem você. Da mesma forma, você me desculpe, mas eu vou falar isso com muita clareza e muita paz no meu coração, que ir dentro de uma cocheira e relixar não faz a gente cavalo. Não faz. Palavras são importantes, imensamente importantes. O que falamos e como falamos revela o que está no mais íntimo e pessoal de nós, em cada um de nós. Lugares são importantes. Mas o que falamos e fazemos também são muito importantes. Porém, essa contínua repetição de palavras sagradas não cria um relacionamento pessoal com Deus. Aquilo tudo aconteceu simplesmente porque a reforma foi vitoriosa. O templo era agora, sem dúvida alguma, o templo do Senhor e não era mais um santuário pagão. Quando as pessoas iam à casa de Deus, elas não compravam amuleto, não visitavam as prostitutas, tampouco pagava para que alguém falasse sobre o futuro. As pessoas cultuavam a Deus da maneira ordenada por Moisés. O povo estava no lugar dizendo as palavras certas. E apesar disso, Jeremias afirma que a presença do povo e as suas palavras não passavam de mentiras. Esse sermão de Jeremias é muito importante para nós, especialmente relevante nos tempos de tranquilidade. Quando tudo vai bem, quando a igreja é respeitada por todo mundo e os membros da igreja vão crescendo a cada dia. Em tempos assim a gente acha que está tudo bem, porque as aparências apontam para isso e até mesmo as estatísticas falam que está indo tudo bem. A igreja nunca está em perigo tão grande como quando é popular. E muita gente diz, eu nasci de novo, eu me converti, eu aceitei Cristo. Jeremias se preocupou como ninguém, ele se preocupou muito com a adequação do local e das palavras. Entende isso, gente? O local e as palavras, caminhando junto. Porque o local e as palavras podem servir apenas de uma fachada respeitável para um interior corrupto. Essa foi exatamente a acusação que Jeremias fez contra o povo. Ou seja, de estarem usando o templo do Senhor como covil de salteadores. O covil dos salteadores é um lugar em que os bandidos usam para se esconder entre um ataque e o outro. E essa é a acusação de Jeremias. Vocês encontraram um abrigo seguro, não é mesmo? Este templo limpo e acima de qualquer suspeita. Vocês passam toda semana lá fora fazendo o que bem entendem, aproveitam do próximo, exploram os fracos, amaldiçoando as pessoas que não se sujeitam aos seus planos. E depois voltam para esse lugar sagrado, onde tudo está em ordem, protegido e acima de qualquer suspeita. Jesus, 650 anos mais tarde, usou esse texto de Jeremias na sua purificação do templo, quando ele expulsou os vendedores e os cambistas. Você vê isso em Marcos
capítulo 11, a partir do verso 15. Da mesma forma, Paulo advertiu Timóteo acerca das pessoas que, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Jeremias foi bem específico na sua acusação. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizei, estamos salvos sim, só para continuar a praticar essas abominações? Jeremias 7, 9 e 10. A prática da religião era impecável, porém o comportamento da vida era corrompido. O lado exterior é muito mais fácil de reformar do que o interior, é muito mais. A gente pode frequentar uma igreja sempre, tem, sei lá, qualquer coisa na igreja e vai. Repetir as palavras certinhas, erguer a mão no momento certinho, chorar na hora necessária. Isso é fácil de fazer. Isso é fácil. Isso é mais fácil do que se esforçar para manter uma vida de justiça e de amor entre as pessoas com quais a gente trabalha, com aquelas que a gente convive, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aparecer na igreja uma vez por semana, cantar com entusiasmo, repetir o amém, é muito mais simples do que se dedicar a uma vida contínua de oração e meditação nas escrituras e desenvolver no íntimo uma real preocupação com a miséria, a injustiça, a fome e as guerras. É uma imagem sem substância. Será que as pessoas que agem assim estão apenas tentando de uma forma consciente manter uma fachada de santidade aos olhos de seus vizinhos e alguns membros de suas famílias? E estão pensando que estão enganando Deus para receber bênção? Penso que as pessoas têm vivido por muito tempo preocupadas com as aparências, esquecendo dos valores internos. Creio que as pessoas ficam impressionadas com o sucesso da reforma, que pensaram que tudo se resume nisso. Tudo se resume nisso. Vivemos numa cultura em que a imagem é tudo e a substância é nada. A gente vê isso pelas mídias sociais. A imagem é absolutamente tudo. Onde um novo começo é muito mais atraente do que uma longa execução de um projeto. Imagens são importantes, começos são importantes, porém uma imagem sem substância é uma ilusão. Um começo sem continuidade não passa de uma mentira. Não é suficiente estar no lugar certo e dizer as palavras corretas. Nunca é suficiente até que caminhamos com Deus 24 horas por dia, para onde nós formos, de tal modo que tudo o que dissermos é uma fiel expressão de amor e de fé. Um pastor disse, e eu já vou caminhando para terminar, disse assim: quando converso com os casais que me procuram querendo se preparar para o casamento com frequência, digo, as cerimônias são muito fáceis, mas o casamento é muito difícil. As pessoas se preocupam em planejar a cerimônia e almejar o casamento. Eles querem saber onde as damas de honra vão ficar. Eu quero aprender a forma como as coisas vão acontecer, não é? Eu quero saber a forma como o perdão deve funcionar. O casal quer decidir quais músicas são tocadas na cerimônia. Eu pretendo falar sobre as emoções do casamento. Posso realizar uma cerimônia de casamento em 20 minutos de olho fechado, mas um casamento propriamente dito demanda anos a fio de atenção redobrada e de olhos bem abertos. As cerimônias matrimoniais são importantes, são bonitas, são tocantes, cheias de emoção e algumas vezes extremamente onerosas. Elas nos levam das lágrimas ao riso. Ao longo delas, nos preocupamos em estar no lugar certo,
na hora certa, em pronunciar as palavras certas. O lugar onde as pessoas devem ficar é importante. A maneira como se vestem tem um certo significado. Cada pequeno detalhe, uma flor, um candelabro, é inesquecível. Porém, a realização disso tudo é comparavelmente fácil. A vida matrimonial é complexa, é difícil. Na vida, os dois temos que fazer funcionar cada lado das promessas e dos compromissos assumidos durante a cerimônia. Nos anos de casamento, desenvolvemos a duradoura e rica vida de amor, fiel, pronunciada naquele evento religioso. Desse modo, a cerimônia de enlace isolada, sem a vida comum do casamento, a vida, do dia a dia do casamento, não significa muita coisa. Pouco importa se o casal, a cada aniversário da sua união, veste novamente as roupas da cerimônia e repete: estamos casados. Se não há um compartilhar de amor diário, se não há permanente ternura, se um ouve o outro com atenção, se não há generosidade, se não há um amor, um bem-dizer, uma gentileza. A reforma realizada por Josias foi como uma cerimônia de casamento. Jeremias, por sua vez, se preocupou com o casamento em si, com a união diária. Realmente foi um grande feitio repudiar os atos de Manassés e Amon e reafirmar a aliança do povo com Deus. Mas andar nos caminhos do Senhor, abraçar o seu amor, constitui uma jornada duradoura. O povo acolheu a reforma imposta por Josias, mas ignorou a pregação de Jeremias. A grande realização do profeta ao longo da vida constituiu não em permitir que a vazia tagarelice religiosa das massas nublasse as percepções ou emudecesse seu insistente testemunho. Não acredite em falsas palavras. Queridos, depois de tudo que eu falei, uma coisa tem que ficar muito clara no teu coração e no meu. Lugares são muito importantes e nós, como igreja, estamos sentindo muita falta do nosso lugar de adoração. Mas culto é de segunda a segunda. Palavras e ações são extremamente importantes. Não adianta estar no lugar certo, falar a coisa certa, ter a atitude certa dentro daquele lugar. Se para fora, isso não faz diferença alguma. Não adianta se preocupar com a cerimônia do casamento, se você não se preocupa com o casamento. E o que nós precisamos é manter, independente se templos abertos ou fechados, o nosso testemunho de fé. Deus abençoe sua vida.